Fala tribo, César Senai Potibate na área e a gente está aqui para mais um ConectaCast e nessa edição a gente trouxe a ilustre presença do apresentador da FRC e analista comercial da SteamOS, Rafael Quadros. Seja bem-vindo, Rafael. Fala, Adriano, tudo bem? Tudo bem, galera? Prazer poder estar falando aí com vocês e contando um pouco mais sobre a minha experiência. Bem, Rafael, antes da gente começar falando direto sobre esse mundo tão interessante que é a First, toda essa vida, toda essa confusão que muitas vezes é dentro da robótica, eu queria começar sabendo, antes de falar de robôs e outros aspectos, qual foi o seu primeiro contato com o universo da robótica, da First e até mesmo da SteamOS. Como foi esse primeiro contato? Beleza, vamos lá então. Na verdade, eu conheci a First em 2002, foi quando eu comecei com a robótica, né? Começou a robótica na minha escola. E aí o professor que entrou na nossa escola, ele sugeriu para que a gente participasse da competição, né? Então, do FRC. Ele já tinha participado com uma outra equipe do FRC aqui no Brasil, o time 383, que não existe mais, não deu sequência nesse trabalho. E aí, quando ele foi para a nossa escola, então, a gente fundou lá a equipe ao qual eu participei, que foi o 1156, o Under Control. Então, eu comecei lá como estudante, né? Foi o primeiro ano que a gente participou, nosso primeiro evento foi em 2003, né? Março, abril de 2003, onde a gente participou em New Jersey, de uma regional. Ainda não tinha evento no Brasil, ainda não tem essa facilidade que tem hoje para as equipes brasileiras, então a gente tinha que participar nos Estados Unidos. Então a gente participou em New Jersey de uma regional e a gente ganhou o prêmio Rookie All Star dessa regional. E naquela época o Rookie All Star ele dava vaga direta para o Mundial. Então a gente participou na primeira semana em New Jersey e aí logo em seguida a gente já ficou nos Estados Unidos para poder ir para Houston e aí participar da etapa mundial aí da First, né, que é onde todo mundo aí tá buscando para participar lá no final do mês de abril esse ano aí. Então esse foi meu primeiro contato assim com a First. Aí continuei participando, né, eu estava no terceiro ano do ensino médio já, então no ano seguinte já comecei a ser mentor da equipe. Logo comecei a dar aula de robótica, então acabei dando aula de robótica lá no colégio onde está situado, né, onde está sitiado o Under Control. Dei aula durante 5 anos, dei aula em outras escolas também. E depois sempre fui participando como voluntário dentro da First. Então participei de muitos eventos de First Lego League, né? Então fui voluntário de First Lego League aqui no Brasil. Sou voluntário, né? Fui, né? Agora não sou mais, sou de FRC. Mas comecei em 2005 como voluntário de First Lego League. Então fazia parte de narração dos eventos também de First Lego League. Fui juiz de pesquisa, fui chefe de pesquisa, fui chefe lá de Core Values, né? Participei da parte de design do robô, enfim, participei de todas as áreas dentro dos eventos aí de First Lego League. E aí quando começou os eventos no Brasil de FRC, né, de First Robotics Competition, a galera me chamou para começar a narrar as partidas aqui no Brasil, né, sabendo, né, que eu já tinha essa experiência, tanto essa experiência como ex-membro de equipe, por também saber que eu trabalho com os materiais de FRC e de FTC que nós temos, e também pela experiência que eu tinha tido como voluntário, né, lá no FLL. Então a galera me chamou aí para trabalhar no FNC. É impressionante, Rafael. Vão fazer cerca, como o senhor disse, 2005, certo? Completar Como 21 anos. voluntário comecei em 2005. E aí participando como aluno comecei em 2002 no FRC. Então no FRC fazem 24 anos, mais ou menos, né? E aí como voluntário já tem mais de 20 anos como voluntário da First. É muito interessante que é, o senhor participou da fundação, né, da Under Control e, e desde a primeira temporada já mostrou como a robótica tem muito potencial aqui mesmo no Brasil. Já ganhando o Rookie, já se classificando para o internacional, né? E isso só mostra como o Brasil, mas também as pessoas que muitas vezes a gente esquece, como o senhor mesmo, que foi um protagonista nessa classificação, são pontos a se ressaltar. O Brasil tem muito potencial e só vem crescendo ainda mais com o aumento de interesse, o aumento de equipes aqui mesmo no Brasil, cada vez o Brasil recebendo mais oportunidades e mais visibilidade no mundo da robótica. Isso é muito interessante. E já seguindo no âmbito profissional, né, seguindo essa parte, desde esse primeiro contato há 24 anos atrás, como estudante mesmo,
qual foi o impacto assim que você disse na sua carreira que mudou sua vida, mudou tipo, eu tinha um pensamento de ser jornalista, algo dessa área, por exemplo, e quando entrou no universo da robótica, teve essa virada de chave. O senhor consegue nos dimensionar sobre esse impacto que teve? Uhum. Na verdade, até eu começar a participar da robótica, eu não tinha muita noção ainda do que eu queria, tá? Eu não tinha muita ideia, né, de que eu ia fazer na faculdade ou algo nesse sentido. E aí, quando eu comecei a participar da robótica, eu experimentei áreas diferentes, né? Então, eu comecei mais na parte de CAD, né? Então, comecei lá fazendo os primeiros desenhos assim, dos robôs. A gente usava um software chamado Dinoceros. A gente não usava em tempo, não tinha os softwares que vocês têm hoje, que vocês usam hoje. E aí, logo em seguida, eu já comecei a participar um pouco da parte da mecânica no mesmo ano, né? Então, fiz ali algumas coisas mais, era de motores. Na época, a gente não eram os motores como vocês têm hoje, os motores brushless, né? A gente tinha motores mais convencionais, com muita redução. Então, eu era mais especializado em desmontar e montar esses motores. E na finaleira eu fui mais para elétrica. Quando o robô foi ficando pronto, também ajudei um pouco na elétrica, né? Mas na parte de programação eu nunca fiz parte. Eu experimentei um pouco de cada uma dessas áreas. E aí, claro, como eu estava participando da robótica ali, eu fui pro lado da engenharia, né? Então, na faculdade, eu fui pro lado da engenharia, mas eu fazia muito também na equipe, a parte, como nós éramos em poucos estudantes, tinha que fazer de tudo, mas um pouco, fazia muito a parte de ir atrás de patrocínios, né? Então, a questão de, a gente tinha uma pasta de patrocínio, de contar um pouco da história da equipe, falava um pouco do que os patrocinadores iam receber em troca se eles contribuíssem com a equipe, né? Então, eu fazia muito esse contato direto, eu ligava para muita gente para tentar marcar reunião, ou ia nas reuniões para poder apresentar a equipe. Então, isso aí despertou muito o meu lado comercial, né? Então, por isso que eu trabalho hoje aqui mais nessa parte comercial que nós temos, muito pela facilidade que eu tenho de comunicação, né? De poder falar, de poder me comunicar, de poder me expressar. Então, isso eu aprendi muito com a robótica, né? Porque, querendo ou não, você sabe disso, você sempre tem que estar apresentando um prêmio, ou você tem que estar falando da sua equipe para qualquer pessoa que vai visitar aí o seu laboratório, né? Então, isso me ajudou muito. E aí, depois, quando eu comecei a narrar os eventos de FLL, a mesma coisa, né? Então, sei lá, era 5, 10 eventos por ano, onde eu estava em todos narrando os eventos, né? Então, isso me ajudou me ajudou muito nessa parte da comunicação, né? E aí, quando surgiu aí Estemos, em 2020 eu entrei na Estemos, né? Então, ajudou muito assim a questão de eu entender bastante sobre a questão da robótica, sobre os materiais, sobre os equipamentos, sobre como funciona a competição, sobre como funciona a equipe, e ao mesmo tempo esse meu lado mais comunicativo, né? Então, para poder trabalhar com a parte comercial que nós temos, ajudou bastante. Algo que a gente já até abordou no ConectaCast passado com algumas crianças da FLL, e elas até me citaram, foi isso. A robótica desenvolve vários aspectos que você leva para a vida. E o senhor é um grande exemplo disso, não só como competidor ou apresentador, mas também como profissional. A robótica te ajudou a trabalhar melhor essa questão de comércio, de comunicação, e também aprendeu alguns aspectos dentro da engenharia e outras questões que poderiam levar para outras carreiras, obviamente, mas por preferência do senhor, até mesmo por, como eu posso dizer, habilidades próprias, o senhor chegou a está sendo hoje apresentador da FRC e analista comercial da SteamOS. Então, correção. Aí, isso foi muito interessante, que já remeteu um pouco sobre a gente tá vendo as crianças falando disso, e o senhor hoje em dia praticando isso, vivendo os frutos do seu esforço no passado na sua profissão de hoje. E continuando nesse gancho da profissão, como apresentador e até mesmo na Estemos, existiram momentos, existiram situações, e a gente queria saber mais sobre que momentos mais marcante, um momento mais marcante ou inusitado, ou até mesmo engraçado que o senhor vivenciou, né, nesses mais de 20 anos de carreira, independente se for como competidor, analista comercial ou apresentador. A gente sabe que eu mesmo já vivi diversas situações que eu vou guardar para minha vida e vou poder contar para meus filhos, para outros alunos da robótica, como foi viver isso. E é muito bonito saber que
mais pessoas estão vivendo isso, mais pessoas estão aprendendo sobre isso. Então eu queria saber um momento inusitado, ou até mesmo engraçado, que o senhor vivenciou, graças ao Universo First e a Steams. Cara, eu teve vários momentos assim, diferentes, assim, que são momentos legais, né? Tanto nessa parte de voluntário, quanto na parte de estudante, né? Teve momentos que foram legais, momentos que foram tristes, momentos que foram difíceis, né? Mas tiveram vários e diversos momentos legais, assim, sabe? Ah, falando um momento como estudante, um momento que foi um aprendizado muito grande, assim, que eu tive, foi que eu era human player, né? Então eu era jogador humano lá em 2002, 2013 a gente estava em New Jersey, e aí entre uma partida e outra eu resolvi sair com a galera para almoçar, e não avisei pro time. E aí, tipo, foi começar a partida, ninguém me achava e eu cheguei em cima do laço na partida, muito em cima da hora. Então, com certeza, ela ficou muito brava comigo, né? E aí eu aprendi muito, né, com isso, assim, principalmente com relação à questão da pontualidade, a questão de prestar muita atenção no cronograma durante as partidas, né? Quando você está no evento, você está no evento, principalmente no FRC, né? Então, vocês sabem disso também, quando vocês estão no evento, não dá tempo de fazer outra coisa, a não ser estar focado no time, focado na competição, né? Isso é muito importante. Como narrador, teve muitos momentos legais, né? Um deles foi quando eu ganhei o voluntário do ano no evento de Brasília, né? Então isso foi muito bacana, foi muito marcante para mim ter recebido esse prêmio da competição. E em momentos engraçados eram nos eventos de FLL quando eu era narrador, né? Então eu procurava sempre estar com uma roupa diferente ou com um sapato diferente, né? Interagia muito com os alunos, muito com os estudantes, né? E aí lá também eu aprendi muito pela questão de não ter um roteiro, né? Hoje no FRC, para eu poder ser MC, eu tenho um roteiro que ele vem da First. Então eu tenho que seguir exatamente aquele roteiro da First, tanto as minhas falas, tudo que eu faço sempre baseado no roteiro da First. No FLL não tinha, era tudo muito no improviso. Então eu tinha que usar muito o que eu já tinha percebido, tinha vivenciado no FRC dentro da FLL. Né? Então essas foram algumas coisas assim que foram marcantes, assim, que me vem sempre na cabeça aí quando fala desse tempo todo aí que eu participo das competições. É muito legal saber porque até nesses momentos que na situação podem parecer complicados, algum desafio, a gente consegue tirar, extrair uma lição disso. Que essas lições, como a gente disse antes, a gente leva para a vida e podem se tornar uma profissão, pode se tornar um aspecto diferencial, um ponto de ignição, como muitas vezes a gente diz, para o nosso futuro. E já que a gente já está falando de algumas situações que o senhor viveu, sem necessariamente ser como apresentador, a gente já puxa para esses bastidores, né? Porque o senhor, Rafa, tá sempre animando, sempre chamando o pessoal e narrando as partidas juntamente de até mesmo alguns parceiros de profissão, como o Gustavo Byers, né? E como você prepara essa energia? Como surge, assim, principalmente a garganta, né? Pra gente que conhece narradores, a gente sabe que é um desafio. E para aguentar esses dias de emoção, como prepara o coração? Tem algum ritual? Algo antes que dá um estímulo que até mesmo remete ao como o senhor começou como apresentador, que te leva a ter esse desempenho, ser reconhecido até mesmo como um grande apresentador nos palcos da FRC? Cara, algum ritual assim eu não tenho, mas tem uma coisa que eu uso sempre, que você deve ter reparado, que eu uso desde 2005, que é aquela camisa laranja. Aquela camisa laranja que eu tenho, eu ganhei ela em 2003, no Mundial, quando eu participei como aluno, e eu troquei ela, porque aquela camisa era o uniforme do time 25 de FRC. Então todos os membros da equipe 25 usavam aquela camisa. E aí eu dei a minha camiseta do Control para eles e ganhei uma camisa daquelas em troca. Então aquela camisa eu uso desde 2005. Então ela me acompanha em todos os eventos que eu participei, que eu fiz como voluntário de outras áreas, ou como narrador, eu sempre uso aquela camisa. Então quando eu coloco aquela camisa, parece que eu entrei, eu não digo no personagem, mas eu entrei naquela missão que eu tenho de fazer mais um evento legal, de fazer mais um evento divertido para vocês que estão lá participando. Então, e aí agora eu comecei a contar sempre os eventos do Brasil com a participação do Gustavo Bairro, com o vídeo,
né, meu parceiro, né, então a gente, é claro que a gente tem muitas reuniões antes dos eventos, a gente tem muito, até falando um pouco de bastidores que você comentou também, a gente tem muito treinamento com a FURST, né, não é só chegar lá no evento, pegar o microfone e começar a narrar, a gente tem semanalmente, a gente tem uma call com todos os narradores do mundo inteiro, né, e mais o chefe dos narradores, que é o que esteve com a gente aqui no Brasil e também é o que faz a narração do kickoff que vocês viram lá, que é o Blair. A gente tem reunião com eles semanalmente, além de todo um manual que a gente tem que estar lendo, mais todo um treinamento que a gente tem que fazer e preencher algumas coisas lá no site da FURST, o nosso dashboard como voluntário lá na FURST. Então não é simplesmente ir lá, pegar o microfone e sair falando. Então a gente tem todo um treinamento que a gente tem que fazer, tem palavras que a gente pode usar, tem palavras que a gente não pode usar pós-partida ou durante as partidas, né? Tem momentos certos durante a partida que a gente pode falar algumas coisas ou não. Na hora de apresentar, a gente tem todo um ciclo que ele é normal, ele é sempre o mesmo para apresentar. A gente tem tempo entre uma partida e outra, a gente tem que saber certinho e estar sempre junto com o FTA para saber quantos robôs estão quase prontos para começar a partida, para que a gente possa iniciar a apresentação, enquanto dá tempo dos robôs conectarem, para daí começar a partida. Então, tem muita coisa assim por trás desse bastidor aí do FMC, desse trabalho que a gente faz, e que, enfim, a gente adora, a gente é apaixonado aí por tudo que a gente faz. Isso já serve também pra gente lembrar, né, que nem sempre o que a gente vê é o que está acontecendo realmente, né? E isso da camisa também me lembrou algo muito importante, que às vezes a gente até brinca, tipo, já é o seu, como até mesmo falam comigo quando eu uso uma roupa muitas vezes, dizem que é meu uniforme, já é algo que já compõe aquela situação. Por exemplo, se eu estiver indo para algum aniversário, por exemplo, eu vou com uma roupa que eu me sinto confortável lá, e eu faço várias vezes, vamos dizer que é uniforme, mesma forma que acontece com o senhor, com a camisa da número 25, né? Se eu não tiver. Aí, tudo isso agrega um pouco. O senhor disse que não chega a ser um ritual, mas é algo que te ajuda muitas vezes a incorporar, né, a situação. E isso é muito legal saber que o Rafael que está lá em cima tem muito preparo. Muitas vezes a gente pensa que é só chegar e narrar, é só chegar e dizer o que pensa, mas tem muito preparo, tem reuniões, tem um background por trás de tudo isso. E dentro desses backgrounds a gente acaba passando por algumas situações que nem sempre são muito legais, mas muitas vezes agregam muito pra gente. Que é os famosos desafios, né, que a gente enfrenta, as pedras pelo caminho. E a gente queria saber qual foi um desafio que marcou você e como você superou ele. Cara, existem alguns desafios assim diferentes, né? Às vezes acontecem algumas coisas durante os eventos que a gente não tá preparado, e isso é normal acontecer, né? Então tem muito assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? Para poder fazer coisas e para evitar que os problemas se estendam ou que tudo aquilo passe para vocês que estão competindo, sendo que vocês não têm por que ficarem nervosos ou ficarem sabendo de algumas coisas, né? Então, isso acaba acontecendo. Já aconteceu, por exemplo, no evento de FLL que a gente estava fazendo de ficar sem luz no evento. E aí, como é que você faz um evento sem luz? A sorte que era dia, ainda estava meio claro dentro do ginásio que a gente estava, e seguiu fazendo round, fazendo partida sem luz. E nós narrando no bobó, sem microfone, sem nada, o juiz avaliando, anotando em prancheta de papel, e segue o evento. Porque o evento não pode parar. Então algumas coisas assim acontecem e a gente tem que ter jogo de cintura, tem que saber o que fazer na hora, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, né? Então assim como tudo que a gente faz na vida, né? A gente sempre tem que ter um pouco de calma às vezes e pensar bem, né? Antes de sair executando qualquer coisa, antes de sair falando qualquer coisa, né? Isso aí é um grande aprendizado que a gente vai tendo ao longo da vida. Desafios esses que, como eu disse antes, só na hora a gente não gosta, podem parecer que só chegaram pra... A gente às vezes até clama, tipo, por que isso está acontecendo agora? Por que está acontecendo comigo? Mas no futuro a gente pensa, às vezes se torna uma situação engraçada, né? Mas também se torna algo que eu reparei muito, que a gente está comentando bastante aqui, é aprendizado. Vivências, situações que você é imposto sem querer ou intencionalmente, e você é obrigado a superá-las, não apenas para continuar, mas assim para evoluir. Não basta a gente chegar e ver um desafio e
não vou passar por ele porque eu não me pus aqui, foi algo que aconteceu. Mas se eu não me pus ali, o que da mesma forma não me impede de não conseguir superar aquele desafio. E dentro desses desafios, independente se tivesse sido esse ou alguma outra hora, dentro dessa vivência, teve algum momento que o senhor chegou a pensar que isso não é pra mim, por que eu tô aqui ainda, o que tá me motivando a continuar? Aí, por exemplo, o senhor pode até ter chegado a encontrar outra fonte de motivação para continuar. A gente queria saber mais como foi, porque alguma hora, provavelmente, quase todo mundo que, independente se for profissão ou alguma atividade que vai participar, vai se questionar isso, por que eu tô aqui, o que me motiva e o que me leva a continuar nesse mundo. Tu diz nesse trabalho que eu faço junto dos eventos, da FUST e tal, ou aqui da STEM, enfim, da minha vida, da minha carreira como um todo, isso? Isso, qualquer experiência que tenha agregado nas situações. Sim. Cara, acho que sim, muitas vezes na vida a gente vai repensar aquilo que a gente está fazendo, né? Vai repensar o que a gente quer, o que a gente não quer, se a gente quer continuar com aquilo, se a gente não quer continuar com aquilo. Então as decisões são muito importantes, né? E muitas vezes dizer não para algumas coisas é tão importante quanto dizer sim sempre. Né? Então isso é algo que a gente demora muito para aprender. É difícil tu aprender a dizer não, né? E mesmo sabendo que tu vai perder alguma oportunidade, mas às vezes tu deixa de fazer alguma coisa, mas tu está fazendo alguma outra coisa muito mais legal. Né? O que vai fazer te crescer, fazer você crescer muito mais. Né? Então, cara, uma das coisas bem mais importantes, assim, eu acho, quando eu deixei de ser voluntário da FLL, né? E aí eu disse não para os eventos de FLL, porque realmente estavam me tomando muito tempo, né? São eventos com voluntários e tudo mais. A gente também tem uma outra vida que a gente também tem que continuar na nossa vida profissional, nas coisas que a gente faz. Eu nem trabalhava nesses tempos ainda. Então eu tive que abrir mão dos eventos de FLL muito pela questão profissional, né? Para poder continuar na área que eu trabalhava, fazendo as coisas que eu fazia, que até os eventos estavam me atrapalhando um pouco. Né? E aí tive que dizer não. Né? E aí depois de um tempo, surgiu os tempos, quando eu comecei a trabalhar de novo. E aí tudo aquilo que eu gostava de fazer, juntamente com o meu trabalho, virou uma coisa só. Né? Então tem a questão do meu trabalho, que é também a remuneração, que é o meu trabalho que nós temos, e ao mesmo tempo a empresa que eu trabalho me dá a oportunidade de poder continuar trabalhando e fazendo aquilo que eu gosto voluntariamente com os eventos com a FUST. Né? Então, às vezes a gente tem que dizer não, para deixar a vida correr um pouco mais, e quando vem ele na frente a gente consegue resgatar tudo aquilo que a gente gosta, fazer coisas ainda mais legais. É exatamente esse ponto que o senhor disse. Às vezes a gente tem que dizer não. Um linguajar que às vezes a gente usa no nosso dia a dia, que eu pessoalmente às vezes digo, muita gente diz o oposto, que eu fui um passo para frente, mas fui dois para trás. Mas muitas vezes a gente é posto numa situação oposta, que na questão aqui é necessário dar um passo para trás para a gente poder dar dois, três e crescer cada vez mais e cada vez mais longe na nossa evolução, não só pessoal, quanto profissional, quanto na equipe, por exemplo, com o senhor foi com a Under Control, na sua própria profissão. E já que a gente está quase estourando o tempo aqui, já vamos puxar para o principal, para a pergunta principal do dia, no caso dessa edição de Conecta Cash, que é as expectativas. O senhor, a Potibate 9048 vai estar presente lá em São Paulo para disputar a nossa vaga para o Mundial. E se Deus quiser, tudo vai dar certo lá, todo mundo vai sair bem feliz, bem sorridente. E a gente queria saber quais são as expectativas para o senhor para esse evento em São Paulo. Não é nem questão de quem vai ganhar o quê, mas sim como vai ser esse ano. Se vai permanecer na mesma pegada dos anos passados, que ocorreram em Brasília, por exemplo, ou esperamos cada vez mais, né? Cara, eu tô com uma expectativa muito alta, né? Era um jogo que eu tava esperando, que eu gosto muito, que é quando envolve o arremesso do objeto de jogo no centro, como a gente fez esse ano. Eu gosto muito disso, acho que é muito mais dinâmica a partida. Né? Então, a gente tem um amadurecimento muito maior das equipes do Brasil também. Né? Então, no 2023 a gente tem muita equipe GUP. Esse ano a gente não vai ter tanta equipe GUP, então as equipes já participaram de dois eventos. Né? Então isso faz com que os times fiquem mais maduros. Né? E aí a tendência é a gente ter robôs melhores. Né? Robôs mais legais, robôs que funcionam, robôs que pontuam. Né? Que é isso que a gente espera. Então acho que vai ter muito robô pontuando. E eu acho que vai ter umas disputas aí bem acirradas, né? Com relação a
ao evento como um todo. Enfim, eu tô bem apreensivo para ver essas partidas em LoL aqui no Brasil, né? Porque eu acho que vai ser algo muito legal. E aí eu quero saber se eu vou ter que cantar aqui, ponto de baque. Vai ser ponto de baque que eu vou ter que cantar ou vai ser ponto de bote esse ano? Como é que vai ser? Ou não vai ter mais essa música agora, vai ser outra? Não, pode garantir que a gente vai gritar bastante Potibate lá. E a gente pretende gritar mais ainda com as premiações, com as nossas vitórias, com... Independente do que aconteça, a gente vai estar lá gritando, a gente vai estar lá comemorando, a gente vai estar praticando o espírito de equipe, que é um valor muito importante dentro do universo First. E dentro dessas motivações a gente sempre carrega o espírito da Potibate. A gente pode ter sido conhecido como Potibot há um tempo atrás, a gente herdou o número da Potibot, mas hoje em dia a gente é algo novo, nós somos uma equipe nova, mas o grito permanece, a motivação permanece e os frutos do empenho das gerações passadas, tanto da Potibot quanto da Bat Robot, que é uma equipe irmã nossa, foram semeados e continuar sendo semeados pela gente. Então o grito Potibate vai permanecer. Então pode preparar a garganta, como o senhor já prepara antes de toda a competição, que a gente vai gritar bem muito lá. E para finalizar, é uma reflexão que a gente sempre deixa, a gente faz durante a nossa vida, né? Se o senhor pudesse voltar no tempo, dizer algo para o seu eu do passado ou para algum competidor ainda jovem, ainda crescendo nesse mundo da First, o que o senhor diria para ele, mesmo que ele ainda não tenha tido contato com a First? Só para a gente finalizar e a gente ficar por dentro de tudo, das suas expectativas, das suas experiências e tudo mais. Cara, eu diria para experimentar, né? E aí, principalmente experimentar de tudo dentro do que entregas e que a competição te deixa fazer, né? Então, tentar participar de todas as áreas possíveis, tentar fazer um pouco de cada coisa da equipe, experimentar de tudo, né? Porque com certeza são muitas habilidades que são colocadas a postos, aí, são colocadas no cardápio para vocês, né? Para os competidores, e que devem ser experimentadas, e com certeza isso vai fazer diferença no futuro de cada um. Pode ser que tudo aquilo que vocês experimentaram não serviram, vocês não continuaram a carreira dentro daquilo, mas serviu para vocês saberem que não era exatamente aquilo que vocês queriam. Vocês tomaram uma decisão baseada em algo que vocês realmente experimentaram ao longo de uma temporada, de 2 temporadas, ao longo de uma participação em robótica. Então, eu diria isso, né? Experimente muito, faça muitas interações, né? Assim como a gente está conversando aqui, a gente daqui a pouco não vai ter a oportunidade de conversar no evento, é tudo muito corrido, tudo muito louco, né? Mas vocês me chamaram e a gente aqui conversando. Assim como vocês fizeram comigo, eu diria também para que todos peguem e chamem alguém de alguma outra área, alguém de alguma outra equipe, de alguma equipe internacional, né? Troquem experiências, né? Conversem muito, troquem muito, né? Porque isso é muito importante. Né? Então vocês têm a oportunidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, né? Que vocês talvez não tivessem a oportunidade de conversar se vocês não estivessem dentro de uma equipe de robótica. Então, e ainda mais uma competição mundial que nem essa. Então, isso pode deixar reflexão, né? Então, troquem muita experiência, conversem muito, falem com outras pessoas, né? Que isso com certeza vai fazer um diferencial bem grande na vida de vocês. Isso é algo que a gente, até mesmo, a gente no começo muitas vezes pensa, a gente quando é pequeno ainda, quando tá na FLL, a gente pensa, caramba, eu tenho tantas temporadas pela frente, eu vou conseguir experimentar bastante coisa. Ou muitas vezes a gente pensa, não, vou focar aqui na FLL, vou experimentar só o que for necessário e o que eu achar que combina comigo. E quando a gente chega na última temporada da FRC, por exemplo, até mesmo como mentor a gente pensa, ainda bem que eu vivi tudo isso, ou até mesmo eu podia ter vivido mais coisas. São coisas que a gente vive, que marcam a nossa vida, que deixam marcas. E como a gente falou bastante durante esse podcast, nos levam para caminhos e possíveis profissões, mentorias e equipes que a gente pode chegar algum dia. E é com isso que eu finalizo, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. Desde já, a Potibate inteira agradece por essa troca de papo, por essa troca de experiência. E é isso, tribo. Obrigado pela presença de todos vocês.
E eu só tenho a agradecer por todos que estão presentes e principalmente até mesmo a Rafael, que disponibilizou seu tempo para estar aqui com a gente. E foi isso, tribo. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.